Meu nome é Abraão, e essa é a minha história. No tempo em que vivi, o mundo era um lugar de grande agitação. Enquanto o último tijolo da grande torre de Babel era reduzido a pó e Noé estava chegando ao fim de sua vida, eu nascia em uma das regiões mais ao sul da Mesopotâmia, chamada Ur dos Caldeus. Já haviam passado quase 250 anos desde a queda da grande torre de Babel, e as pessoas encontraram novas formas de comunicação. Formas sombrias, formas impuras, palavras amargas, onde elas ouviam sem entender e falavam sem mover a boca. Ur dos Caldeus era uma cidade estabelecida com uma rica cultura religiosa com muitos deuses. Era uma cidade movimentada e próspera, cheia de comerciantes, artesãos e agricultores. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a esquecer ou a ignorar as alianças com Deus, o verdadeiro e único Deus, voltando-se para a adoração de muitos outros deuses. As novas comunidades, logo após o evento da Torre de Babel, haviam sido tão impactadas com a destruição que, coletivamente, abandonaram o Deus que os criou à sua imagem e trocaram por deuses que eles próprios criaram à sua imagem. A idolatria era comum naqueles dias. As pessoas adoravam pequenas peças de pedra e madeira que têm ouvidos, mas não ouvem, e bocas, mas não falam. As pessoas do mundo buscavam oráculos em cajados ambulantes e conselhos dos mortos. Os povos estavam espalhados pelo mundo. As pessoas viviam em cidades-estados, cada uma governada por seu próprio rei. Cada um escolhendo para si o que é certo, o que é o caminho para a vida. Mas a 140 milhas a sudoeste das ruínas caídas, na falada cidade de Ur dos Caldeus, meu pai Terá, que era um homem comum naquele tempo, também idólatra a deuses e aos costumes da época, estava prestes a ter seu primeiro filho, um menino chamado Abrão, que significa Pai Exaltado. E esse nascimento mudará tudo, incluindo o meu próprio nome Abrão, será alterado. Depois de muitos anos, após o meu nascimento é que a nossa história começou a se desenrolar. Meu pai Terá tinha 3 filhos, eu, Abrão, Naor e Ará. Ará tinha um filho chamado Ló, meu sobrinho. Eu já estava casado com minha esposa Sarai e já era um homem próspero. A cidade de Ur dos Caldeus era um importante centro comercial. Obtive muitas riquezas em prata, ouro, gado e até servos. Mas infelizmente, Arã, meu irmão, faleceu e isso impactou meu pai de tal forma que ele tomou uma decisão ousada mesmo nos primeiros anos da civilização humana. Ele tentou mover nossa família da cidade de Ur, na terra dos caldeus, para Canaã. Mas ele acabou parando em Harã e montou sua tenda lá. Enquanto estávamos em Harã, fui chamado para cumprir o que meu pai não conseguiu. O Senhor veio a mim e disse: Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Por mais estranho que possa parecer, os antigos leitores e escritores hebraicos sempre entenderam que eu e minha família éramos politeístas pagãos, adorando muitos deuses. No entanto, à medida que a maldição de Caim é desfeita através de mim, vemos a história apresentar uma incrível característica do caráter de Deus repetidamente. Sua misericórdia, retendo o castigo que a humanidade merece. E é através dessa misericórdia que veremos o poder de Deus ser desencadeado para a humanidade. Mas a misericórdia de Deus que me apresenta uma escolha: exaltar o Deus que acabou de se revelar para mim, ou pesar seus mandamentos contra as promessas de outros deuses. Eu estava diante de 2 opções: uma árvore da vida ou uma árvore que me permitiria escolher o certo do errado por mim mesmo. Então eu segui como o Senhor havia me dito, e meu sobrinho Ló foi comigo. Eu tinha 75 anos quando deixei Harã. Levei comigo minha esposa Sarai, meu sobrinho Ló, todas as posses que tínhamos acumulado
e as pessoas que havíamos adquirido em Harã, e partimos para a terra de Canaã. Quando chegamos à terra de Canaã, passei pela terra até o local de Siquém, no carvalho de Moré. O Senhor apareceu para mim e disse: À sua descendência darei esta terra. E então eu construí um altar ali para o Senhor, como um sinal de minha gratidão e compromisso. Ali, naquele lugar sagrado, invoquei o nome do Senhor. O Senhor apareceu para mim. A partir daí, mudei-me para a região montanhosa, a leste de Betel, e montei minha tenda, com Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também construí um altar para o Senhor lá, e clamei pelo nome do Senhor. Depois disso, viajei por etapas para o Neguebe. No entanto, enquanto eu e meu grupo viajávamos pela terra para a qual Deus nos havia chamado, percebemos que o caos da ordem havia tomado conta. Havia uma fome severa. Minha jornada, a partir daí, começou a ser temperada com dúvida e ansiedade. Será que realmente abandonei tudo o que conhecia para seguir um Deus que eu não conhecia? Canaã estava em caos, e fui forçado a buscar recursos e mais comida no Egito, onde havia mais alimentos. Mesmo assim, não perdi de vista a promessa de Deus. A viagem ao Egito, embora perigosa, foi uma etapa necessária. Eu acreditava que sabia o que era o certo a fazer, mas a nossa história, cheia de reviravoltas, mostraria que raramente seria assim. Decidi que deveríamos fugir da terra para a qual Deus nos chamou e ir para a terra do Egito. Enquanto eu e minha esposa Sarai nos aproximávamos da terra para a qual estávamos fugindo, eu disse a ela: Olha, eu sei o quão bela você é. Quando os egípcios a virem, vão dizer: esta é a esposa dele, e vão me matar, mas deixá-la viva. Por favor, diga que você é minha irmã. Assim tudo correrá bem para mim por causa de você, e minha vida será poupada. Embora isso parecesse o certo a fazer, minha desconfiança no Deus que nos protegeu ficou dolorosamente evidente. Quando o faraó viu Sarai, ele ficou encantado com sua beleza. Os egípcios a viram e a tomaram. E como o faraó achava que eu era seu irmão e queria ganhar meu favor, ele me tratou como um rei. Mas Deus não estava nada satisfeito. Não apenas com o faraó, que agiu injustamente em seu desejo de tomar quem quisesse, como Lameque, mas comigo, que não confiei em sua palavra e entreguei minha mulher ao faraó. Deus estava determinado a trazer justiça ao seu povo. Ele atingiu a terra do Egito com uma série de pragas severas. Quando o faraó descobriu a verdade sobre Sarai, ele ficou aterrorizado com o poderoso Deus que estava contra ele. Ele nos mandou embora, a mim e a Sarai, com uma multidão de posses. Esse incidente no Egito serviu como um lembrete de que, apesar de minhas falhas e decisões questionáveis, ainda estava sob a proteção de Deus. Retornei a Canaã com minha esposa Sarai e minha comitiva, mais rico do que quando havia saído. A jornada ao Egito me ensinou que, mesmo diante de desafios e decisões difíceis, eu deveria confiar na orientação de Deus e manter a fé em suas promessas. Com essa experiência, voltei para Canaã, determinado a seguir o caminho traçado por Deus. A fome havia sido um desafio inesperado, mas a intervenção divina no Egito mostrou que Deus estava guiando meus passos. Aprendi que a jornada de fé envolvia confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam incertas. No entanto, agora eu e minha família tínhamos outro problema. Tínhamos nos tornado tão ricos que não cabíamos todos na terra. Por isso, eu e meu sobrinho Ló decidimos nos separar. Ló escolheu as planícies, indo até Zoar, no leste, perto das cidades de Sodoma e Gomorra. Eu, por minha vez, montei minhas tendas perto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, no oeste. Após a separação, Deus falou novamente comigo, reafirmando suas promessas. Deus me disse para olhar ao redor, de onde eu estava até o norte, sul, leste e oeste, e disse que toda aquela terra seria minha e de meus descendentes. Essa reafirmação foi significativa para mim, pois, apesar da escolha de Ló sobre suas terras, Deus estava garantindo que a promessa se estenderia a toda Canaã.
O altar que eu construí ao Senhor em Hebron consolidou minha fé e comprometimento com Deus. A atitude generosa para com Ló demonstrou a importância da paz e da resolução de conflitos entre parentes, enquanto a reafirmação da promessa divina confirmou que Deus estava sempre presente para me guiar. A promessa de Deus sobre Canaã era mais forte do que a divisão de terras, e eu sabia que minha jornada de fé continuaria a desafiar e fortalecer meu relacionamento com o Senhor. Tudo parecia estar indo bem, mas a depravação do pecado humano e a corrupção do poder estavam presentes. De repente, uma guerra de poderosos reis surgiu, como uma tempestade furiosa nas montanhas. Um deles era Quedorlaomer, rei de Elão. Quedorlaomer estava em uma investida para conquistar toda a terra que Deus havia dado à minha família. Ele recrutou, à força ou por diplomacia, 3 reis para ajudá-lo em sua poderosa conquista: Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Tidal, rei de Goim. Mas o vale de Sidim não seria facilmente conquistado. Impulsionados pela ameaça de guerra, os 4 reis se deparam com outros 5: Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e um rei sem nome de Bela, também conhecida como Zoar. Os exércitos avançaram para o vale de Sidim, mas os 5 reis não conseguiram conter os 4 reis malévolos por muito tempo. Os 4 reis avançaram para as cidades de Sodoma e Gomorra, e foi aí que tudo se tornou pessoal para mim. Os 4 reis em guerra capturaram e prenderam meu sobrinho Ló. Quando ouvi sobre isso, peguei 318 homens treinados, os valentes homens da minha casa, e atacamos os 4 reis em guerra. Perseguimos eles até Damasco. Quase sozinho, resgatei Ló. Minha bravura e coragem heróica chamaram a atenção de muitos oficiais da região. No Vale de Savé, encontrei 2 reis. O primeiro rei foi Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, e ele também era o rei de Salém, ou seja, o Rei da Paz. Ele não tinha pai, mãe ou genealogia. Ele não teve começo de dias nem fim de vida, continuou como um sacerdote muito importante. Ele era tudo o que Adão foi criado para ser, mas não conseguiu. Outro rei, Bera, também me encontrou no vale. Seu nome significa Filho do Mal. Ele era o rei da cidade ímpia de Sodoma. Os 2 reis se encontraram comigo no vale. Melquisedeque trouxe presentes de pão e vinho e me abençoou com uma bênção que vinha diretamente do coração de Deus. A simples oferta de pão e vinho parecia fraca, mas em comparação com o rei do mal de Sodoma, era um gesto extremamente valioso. Bera, o rei de Sodoma, me ofereceu quase tudo o que possuía, mas eu recusei. Disse que jurei um voto ao meu Deus, Yahvé, Deus Altíssimo, o Deus que me fortaleceu e protegeu. Prometi a Deus que não tomaria nada do rei de Sodoma, para que o filho do mal não pudesse dizer que me fez rico, e em seguida exigisse um favor por gratidão. De coração humilde, dei 1/10 de tudo o que possuía à casa de Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém. Eu acredito que o Deus de Melquisedeque é o único soberano e verdadeiro Deus, Rei da criação. Minha fé nesse Deus começa a ser uma luz brilhante para as nações, à medida que os reis me encontram no Vale de Savé. Não é coincidência, então, que após esse encontro, Deus me aparece logo em seguida. Deus faz uma promessa para mim ali mesmo. Ele diz que eu terei um filho, mesmo sendo velho. Ele promete que esse filho terá descendentes mais numerosos que as próprias estrelas, e Deus promete que a terra onde estou, a terra de Canaã, será dada a mim e a meus descendentes como herança. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Ele é o único e verdadeiro Deus da criação, e tudo o que tenho, terei ou já tive, foi dado por esse único e verdadeiro Deus da criação. E assim, mesmo que eu tenha falhado repetidamente até esse ponto, minha fé é contada como justiça, e sou imediatamente colocado em relação adequada com o Deus do universo. Mas essa visão que tenho não termina ali. Ela continua até que eu caia em um sono profundo. Em meu sono, uma sombra sombria toma conta de mim, o homem de Deus.
Deus faz uma afirmação peculiar para mim neste sonho. Ele diz que meus descendentes serão estrangeiros em uma terra por 400 anos antes de Deus trazer julgamento sobre a nação que os escravizará. Passa muito tempo após essa visão, e eu e Sarai estamos quase com 100 anos, e ainda não temos filhos. Sarai ainda é estéril e não pode me conceder filhos. Como nossos descendentes serão mais numerosos que as estrelas? Como tomarão a terra que Deus nos prometeu? Como haverá um homem que venha da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente que vai escravizá-los? Sarai começa a planejar, e seus planos a levam a uma ideia que parece certa aos seus próprios olhos. Embora ela não possa me dar um filho, sua serva Agar pode. Assim, concebo com minha serva Agar, e ela dá à luz um filho que chamamos de Ismael. Após isso, Deus aparece para mim novamente e comanda: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Então caí com o rosto no chão em reverência. E quando Deus, metaforicamente, levanta minha cabeça e me renomeia para Abraão, o pai de muitas nações. Quando Deus cria a ordem no caos da criação, Ele o faz ao dar nomes a tudo o que Ele cria. Quando Deus muda meu nome de Abrão para Abraão, Ele não apenas me lembra da promessa que se tornará realidade, mas também estabelece firmemente sua relação comigo, indicando que Ele está organizando minha vida e os eventos que nela ocorrem e continuará a fazê-lo até mesmo além da minha morte. A partir de agora, o sinal da circuncisão representará como eu e meus descendentes somos enxertados na casa da fé, simbolizando o corte do pecado e do fracasso da depravação humana. A promessa é reafirmada no meu coração e na minha mente. Mesmo com minhas falhas, mesmo que eu e minha família escolham deliberadamente, repetidamente, fazer o que é certo aos nossos próprios olhos. Deus trará de mim um grande rei e continuará a ser o Deus de Abraão. As promessas de Deus para mim serão mantidas, mesmo que eu e minha família rompamos esse pacto. Podemos ver a luz do esmagador da serpente dos primeiros capítulos deste livro, enchendo os corações e mentes do povo de Deus. Deus também muda o nome de Sarai para Sara, e embora ambos os nomes signifiquem princesa, a remoção do i alinha poderosamente com o Deus de toda a criação. Dessa forma, os filhos que ela e eu teremos juntos submeterão a terra sob o governo de Deus. Um ano se passa, e Deus aparece para mim e para Sara novamente perto dos carvalhos de Manre, na hora mais quente do dia. Ele veio com 2 anjos, totalizando 3 homens, mas eu não imaginava que era ele ali. Percebi pelas roupas que eles eram nobres e que tinha algo a mais neles, mas ainda nem desconfiava. Então eu me dobrei diante deles, ofereci água para que lavassem os pés e lhes trouxe comida. Eles simplesmente disseram a mim: "Está bem, faça como está dizendo." Então fui até Sara e disse: "Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães." Enquanto comiam debaixo da árvore, eu me aproximei. Me perguntaram: "Onde está Sara, sua mulher?" "Ali na tenda", respondi. Então o Senhor disse: "Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho." Sara, ouvindo atrás deles, começou a rir, já que ela era estéril. Mas então o Senhor me perguntou: "Por que Sara riu?" E ela disse: "Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa?" "Existe alguma coisa impossível para o Senhor. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho." Então Sara mentiu, dizendo que não riu. Mas o Senhor disse: "Não negue, você riu." Eu, com 99 anos nesse momento, muito além da idade para ter filhos, mas Deus nos assegura que, em 1 ano, Ele nos abençoará com um filho. Enquanto isso, Deus vai para os carvalhos e olha para o vale, pois está prestes a destruir Sodoma e Gomorra por sua idolatria e maldade.
a mesma cidade onde Ló e sua família armaram suas tendas. Eu, agora enxertado nesse cuidado monoteísta do único Deus verdadeiro, estou prestes a ser testado quando saímos da luz do jardim. Foi-nos prometido que um dia viria um homem para esmagar a cabeça da serpente maligna. Este homem teria que governar a criação com a magnanimidade do próprio Deus, tudo aquilo que Adão não pôde fazer. Isso significa que ele teria que governar com justiça e retidão, e assim, para testar a força do meu caráter, Deus me mostra o que ele vai fazer. Seu plano é julgar as cidades da maldade, que perverteram qualquer conceito de justiça e retidão. Enquanto ele me diz isso, seus 2 anjos já estavam indo em direção à cidade. Sodoma e Gomorra, essas cidades localizadas na região do Vale do Jordão, próximas ao lugar onde Ló havia escolhido viver, eram notórias por sua maldade e depravação. A reputação das cidades havia chegado ao conhecimento de Deus, e ele decidiu agir para eliminar o mal que ali reinava. Eu tentei mudar os planos de Deus implorando 8 vezes, dizendo que se ele puder encontrar um certo número de pessoas justas na cidade, então ele seria injusto ao destruir as cidades. Deus pensa da mesma forma. Finalmente, chegamos a um acordo de que se apenas 10 pessoas justas, 10 pessoas alinhadas com os conceitos de justiça de Deus, forem encontradas, ele não destruirá a cidade por causa dessas 10 pessoas. Então 2 anjos vão investigar a cidade, e quando chegam à praça, meu sobrinho Ló os vê e se curva profundamente ao chão, reconhecendo-os como homens reais justos. Percebendo que as pessoas da cidade tentariam fazer mal a eles, Ló implora para que não fiquem muito tempo na praça, pois os homens da cidade são maus. Relutantemente, os anjos vão com Ló para sua casa. De repente, vem uma batida forte na porta. Uma multidão de pessoas se reuniu do lado de fora da casa de Ló, vendo que ele trouxe 2 homens misteriosos para dentro. Eles exigem que Ló traga os homens para que possam cometer atos sexuais indescritíveis com eles. E assim que os homens ímpios estão prestes a invadir a porta, os anjos os atingem com cegueira e fazem com que Ló e sua família escapem logo no início da manhã. Enquanto a família de Ló está fugindo, uma mistura de fogo e enxofre cai do céu, enquanto o caos da criação é desfeito mais uma vez. Levantei naquela mesma manhã de madrugada e fui para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, vi que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. Mas aconteceu que, Deus tendo destruído as cidades da campina, Deus lembrou-se de mim e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Minha intercessão com Deus não conseguiu salvar as cidades por completo, mas ajudou a salvar meu sobrinho Ló e sua família, com exceção da esposa de Ló, que foi transformada em uma estátua de sal por desobedecer às instruções dos anjos. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, meu sobrinho Ló e suas filhas encontram refúgio em uma caverna nas montanhas. Suas filhas, influenciadas pela maldade e perversão da cidade onde viviam, acreditando serem as últimas sobreviventes, desejando preservar a linhagem de seu pai, embebedam Ló e têm relações com ele, resultando no nascimento de Moabe e Ben-Ami, os ancestrais dos Moabitas e Amonitas. Quando eu vejo que a cidade foi destruída e que não foram encontrados 10 justos, decido mudar minha família para as terras do sul, ficando em Neguev. Um recomeço com meu novo nome, com Deus e novas misericórdias. Como anteriormente havia dito a Sara para dizer que era minha irmã, o rei Abimeleque de Gerar queria tomar Sara como sua esposa, mas Deus interveio. Deus aparece a Abimeleque em um sonho naquela noite e ameaça o poderoso rei, proibindo-o de tocar em Sara. Então o Senhor, como havia prometido, concebeu Sara um filho mesmo em sua velhice. Coloquei o nome de Isaque. Eu já tinha 100 anos quando Isaque nasceu. No entanto, agora com 2 filhos, Isaque e Ismael, as coisas estavam acaloradas entre minha esposa e sua serva Agar.
Sara não gostou do jeito que Ismael olhava para Isaque, então me pediu para mandá-los embora. E isso me irritou profundamente. Mas Deus veio a mim e disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Então dei suprimentos, mas Hagar ficou muito triste e começou a chorar. E Deus ouviu o choro dela e enviou um anjo que disse: O que a aflige, Hagar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E Deus acompanhou o rapaz enquanto crescia no deserto de Parã, onde se tornou atirador de arco. A mãe arranjou-lhe casamento com uma mulher do Egito. Deus quis testar a minha fé e obediência. Ele pediu o que eu mais amava, meu único filho. Não sei se ele estava irritado comigo, se queria me punir, mas ele pediu para que eu sacrificasse meu agora único filho. Então me levantei pela madrugada e comecei os preparativos. Isaque, carregando a madeira para o sacrifício, não percebe o que está por vir. Ele olha para mim e pergunta: Pai, temos a madeira e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondo com uma calma que oculta a dor que sinto por dentro. Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E assim continuo em silêncio, cada passo uma lembrança do ato que estou prestes a cumprir por obediência ao comando divino. Chegando ao local designado, construí um altar e organizei a madeira cuidadosamente. Então amarrei meu filho Isaque e o coloquei sobre o altar. Minhas mãos tremiam enquanto pegava a faca, não tendo certeza se este é um teste dado por Deus. Com o coração pesado, prestes a fazer o impensável, um anjo do Senhor grita do céu: Abraão, Abraão! Imediatamente parei e respondi: Eis-me aqui. O anjo diz: Não machuque o menino. Agora sei que você teme a Deus, porque não poupou seu único filho. Soltei meu filho Isaque, e então encontramos um carneiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. Peguei aquele carneiro e o sacrifiquei no lugar de Isaque. Foi naquele momento que eu chamei aquele lugar de O Senhor Proverá, porque foi ali que Deus me deu um substituto para o sacrifício. Esse evento tornou-se um símbolo da minha obediência e fé inabalável em Deus, e também da provisão que Ele nos dá em tempos de teste. A partir desse dia, a promessa que Deus fez para mim foi reforçada. Ele prometeu que, através da minha descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Senti que meu compromisso e fé deveriam servir de exemplo para as gerações futuras, para que elas também pudessem confiar no plano divino. Mas não demorou para eu me deparar com uma nova etapa na vida. A morte de Sara foi um golpe pesado. Ela tinha sido minha companheira por tantos anos, a mãe do meu filho amado, e uma parte crucial da promessa que Deus havia feito para mim. Perder Sara foi doloroso, mas eu sabia que Deus continuaria mantendo suas promessas. Comprei um campo e uma caverna em Macpela para enterrar Sara. Aquele lugar se tornou um túmulo dentro da terra que Deus havia prometido a mim e aos meus descendentes. A compra daquele terreno não foi só uma transação, foi um ato de fé, uma demonstração de que eu acreditava que meus descendentes herdariam aquela terra como Deus havia prometido. Com o tempo, percebi que precisava garantir a continuidade da minha linhagem e manter o propósito divino. Pedi ao meu servo de confiança, Eliezer, que viajasse de volta para a minha terra natal para encontrar uma esposa para Isaque. Eu insisti que ele não buscasse uma esposa entre as tribos pagãs ao nosso redor. Eliezer partiu em busca de uma esposa para Isaque e pediu a Deus um sinal para guiá-lo na escolha certa. Quando chegou ao poço na cidade de Naor, ele orou para que a mulher que oferecesse água para ele e para seus camelos fosse a escolhida. E foi então que Rebeca apareceu. Ela era uma jovem da minha família e ofereceu água a Eliezer e aos camelos,
Foi um gesto que ele interpretou como uma resposta direta à sua oração. Rebeca seguiu Eliezer de volta para a minha terra, e ela se tornou a esposa de Isaque. A aliança e a promessa de Deus continuaram a se desenvolver, estabelecendo a linhagem por meio da qual a nação de Israel seria formada. Fiquei feliz em ver a promessa de Deus se materializando em minha vida, e minha fé foi reforçada pela provisão contínua e cuidado que ele me ofereceu. A história que eu conto começa com um chamado para deixar minha terra natal. Não era um pedido simples, mas eu senti que precisava responder. Deus me chamou para um caminho desconhecido, prometendo que minha descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Eu não sabia exatamente como isso aconteceria, mas confiei nele. Minha jornada foi longa e cheia de desafios. Eu me lembro de quando fui testado no Monte Moriá, com meu filho Isaque. Foi um momento de grande tensão, mas Deus proveu um carneiro para o sacrifício. Isso me mostrou que ele não era como os outros deuses que exigiam sacrifícios horrendos. Deus é misericordioso e justo, e eu entendi que a promessa dele continuaria por meio de Isaque. Isaque se tornou um homem forte, e sua união com Rebeca foi a confirmação de que a promessa estava se tornando realidade. Deus me disse que ele abençoaria todas as nações através da minha descendência. E essa promessa não se refere apenas a mim, mas a todos os meus filhos, netos e gerações futuras. Eu sei que eles enfrentarão desafios, fome, escravidão e perseguição, mas eu também sei que Deus será o guia deles, como foi o meu. Ele enviará líderes e profetas para manter o povo no caminho certo. A promessa que ele me fez continua firme, mesmo quando as coisas parecem difíceis. O caminho de Isaque foi cheio de desafios, mas também de milagres. Deus sempre proveu quando parecia que não havia saída. O carneiro no lugar de Isaque no altar foi um sinal claro de que Deus estava conosco. Isaque se tornou o pai de Esaú e Jacó, e suas vidas foram marcadas por conflitos e reconciliações. Eles precisaram aprender a perdoar. A promessa divina que começou comigo se estenderá para nações e reinos. As profecias falam de um descendente que será o redentor de toda a humanidade, aquele que esmagará a cabeça da serpente e trará reconciliação entre Deus e a humanidade. Agora, enquanto conto essa história, eu sei que minha jornada está apenas começando. As promessas de Deus são verdadeiras, e o caminho que ele me mostrou se estenderá por gerações. A história continua, e a verdadeira natureza de Deus como provedor amoroso e fiel se revelará cada vez mais. Meu nome é Abraão e essa é a minha história.